Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1, a palavra de Deus ela diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, sem ninguém agendar, sem nenhuma programação religiosa, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora olhe aqui para mim, por gentileza. Aqueles irmãos estavam aguardando a promessa profetizada por Joel no capítulo 2, no verso de número 28. Promessa essa que foi reafirmada aqui no versículo de número 17 desse mesmo capítulo de Atos pelo apóstolo Pedro. Estavam reunidos aguardando ansiosamente a promessa que dizia: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, e os vossos velhos terão visões. Eles já haviam sido advertidos e orientados anteriormente, do capítulo 24 de Lucas, no verso de número 29, para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E essa mesma ordem, essa mesma orientação, ela é reiterada, ela é reafirmada no livro de Atos, capítulo 1, nos versos 4 e 5. Ou seja, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E era exatamente isso que aqueles irmãos estavam fazendo, reunidos, aguardando essa promessa. Agora a pergunta que fica é: por quê? Qual era a razão dessa promessa? Qual era a finalidade do revestimento, do poder, do batismo, do derramamento do Espírito Santo, seja lá qual for a rotulação que você queira dar? Qual era o intuito, qual era a intenção do Senhor dizer para aqueles irmãos e para aqueles primeiros apóstolos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder? Existia um porquê, existia uma finalidade, existia uma razão muito específica que muitas vezes nós não compreendemos, nós não entendemos e o pior, nós deturpamos a aplicação dessa promessa e dessa finalidade do porquê do batismo no Espírito Santo, do porquê do revestimento de poder. E o capítulo de número 1 de Atos mesmo, no versículo de número 8, ele me traz com muita clareza, com muita objetividade, qual era a razão desse revestimento, desse selo, desse poder, dessa autoridade, desse batismo, desse derramamento do Espírito Santo. O texto ele diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, como em Várzea Paulista, Jundiaí e em Campo Limpo. Vocês serão as minhas testemunhas até os confins da terra. Essa era a finalidade. Essa era a razão do porquê do batismo, do revestimento, do derramamento do Espírito Santo sobre os primeiros discípulos, e uma promessa que se estende para nós ainda hoje. Para que nós sejamos testemunhas
E essa palavra testemunha, no original, ela significa muito mais do que simplesmente pregar num púlpito. Essa palavra testemunha significa muito mais do que cantar um louvor, uma bela canção com letras bíblicas. Essa palavra testemunha no original, ela vai além, ela carrega consigo um peso muito grande de uma responsabilidade por parte de cada um de nós que fomos alcançados pela graça de Jesus e revestidos desse poder. Ser testemunha significa que nós devemos ser mártires, ou seja, o peso é muito grande. A responsabilidade, ela vai além do nosso imediatismo, das soluções passageiras e temporais que nós queremos resolver nas nossas vidas. Ser testemunha significa ser mártir. E ser mártir significa ir até as últimas consequências pela causa de Jesus, pela causa do Evangelho, pela palavra de Deus e esse compromisso que nós fizemos um dia de servir a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Mas é muito fácil nós confundirmos essa finalidade. E uma pergunta inevitável que nós temos que fazer nesta noite é o porquê que eu desejo o batismo com o Espírito Santo. Qual é a razão pela qual eu tenho buscado esse revestimento, esse poder, esse derramamento, esse selo do Espírito sobre a minha vida? O porquê? Eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. Que você saia daqui nesta noite com essa reflexão reverberando dentro da sua alma. Que você saia daqui nesta noite com essa reflexão e com essa pergunta incomodando o teu coração. O porquê? Ou para que eu preciso do batismo com o Espírito Santo? Do revestimento, do poder, do derramamento do Espírito Santo de Deus. Porque nós nos equivocamos com muita facilidade, irmãos. Às vezes nós olhamos alguns ambientes e nós pensamos que aquilo é avivamento, que aquilo é mover do Espírito Santo, que aquelas pessoas estão cheias e plenas do poder do Espírito Santo de Deus, mas quando nós analisamos a vida de algumas dessas mesmas pessoas, nós vemos que a performance, o malabarismo, a ginástica religiosa e evangélica, ela não condiz com aquilo que a palavra de Deus nos informa. É muito fácil eu me equivocar com os sinais externos de uma pessoa que se diz revestida do Espírito Santo. É muito fácil. Porque foi criado essa cultura no nosso meio. Foi impregnado na nossa mente e principalmente no nosso meio, nós que somos batistas renovados, que avivamento é sinônimo de barulho e movimento, e não é assim. Não precisa ser assim. A palavra de Deus não traz indícios ou sinais ou evidências de que para que haja um verdadeiro batismo ou avivamento ou revestimento do Espírito Santo necessite barulho ou movimento. Porque algumas pessoas se equivocam achando que o Espírito Santo de Deus é um agente de saúde pública. Ou seja, algumas pessoas têm a convicção ou o conceito errado de que o Espírito Santo de Deus, ele é uma força que nos foi dada para que a gente sinta alguma coisa de natureza psicológica, emocional, e então nós entramos numa reunião como essa, e nós sentimos um arrepio, sentimos uma emoção, e nós saímos bem de um culto como esse, e isso é um equívoco. Porque o revestimento do poder, o derramamento do Espírito Santo de Deus, não é para isso. O batismo com o Espírito Santo, um verdadeiro avivamento que vem do céu, o revestimento de poder, a graça de Jesus, o batismo com o Espírito de Jesus, ele nos foi dado para que nós sejamos
testemunhas, não é para uma catarse psíquica coletiva, porque é o que nós vemos muitas vezes, irmãos. O que a gente percebe muitas vezes em alguns ambientes ditos evangélicos, ditos renovados, ditos pentecostais, ditos avivados, é que nós vemos muito movimento e pouco avivamento de verdade. Porque os sinais, eles não corroboram, eles não coadunam, eles não convergem com aquilo que a palavra de Deus diz. E eu meditando nesse texto, eu descobri ao menos 18 razões ou 18 evidências do porquê do batismo com o Espírito Santo. Do para quê o revestimento de poder do Espírito Santo de Deus. Mas fica tranquilo, eu só elenquei 4 para que vocês não saiam daqui enfadados nessa noite. Amém? E a pergunta que eu faço agora é: se o batismo com o Espírito Santo é uma promessa, se o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, o derramamento do Espírito de Jesus sobre a sua igreja é uma promessa, a pergunta que eu faço agora, olhando para esse texto, é: quais os sinais, quais as evidências de uma comunidade onde realmente o Espírito de Cristo se faz presente? Quais são as evidências, quais são os sinais, quais são as coisas que nós podemos perceber e que nós podemos chegar à conclusão de que realmente essa é uma comunidade que foi agraciada por um derramamento poderoso, vivo e eficaz do Espírito Santo de Deus. Eu quero compartilhar e dividir com vocês aqui pelo menos 4. A primeira delas: um legítimo derramamento do Espírito Santo, ele gera unidade. Não, esquece. Ele não gera sapatinho de fogo. Ele não gera ventilador de Jesus. Ele não gera aviãozinho gospel, ele não gera nada disso. A primeira evidência que eu vejo nesse texto é que um derramamento legítimo, verdadeiro e eficaz do Espírito Santo de Deus, ele gera no meio do corpo de Cristo unidade. Porque o verso de número 1, ele diz assim, que aqueles irmãos, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mas embora eles estivessem reunidos no mesmo lugar, todavia, ainda, eles não estavam unidos de coração e de alma. Vou repetir para você. Um verdadeiro e legítimo derramamento, batismo, poder do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa ou na vida de uma comunidade, ele gera unidade. Porque é possível. Presta atenção no que eu vou te falar. É possível existirem muitas pessoas reunidas num lugar, mas não existir unidade. Porque aqueles irmãos estavam reunidos no mesmo lugar. Mas existia ainda entre eles algumas divergências. Tomé desconfiava, Pedro havia negado, um olhava para o outro e havia aquela desconfiança, aquele descontentamento. Havia ainda dentro daqueles irmãos uma certa divisão entre eles. E essa unidade, ela só se torna realidade a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus vem sobre aquela comunidade. A partir do momento em que o Espírito Santo vem sobre aqueles irmãos. E a partir do verso de número 42, eles começam a ser um só coração e uma só alma. Essa é a primeira evidência de um legítimo derramamento, batismo e revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz em Atos 4:32, de forma muito clara e objetiva, que todos aqueles que criam, eles tinham tudo em comum, e era um só coração e uma só alma que predominava na vida
daqueles irmãos. Porque eu volto a repetir, nós podemos ver muita gente reunida, muito movimento, mas nós podemos estar muito distantes de um legítimo, real e verdadeiro avivamento. Porque um verdadeiro derramamento do Espírito Santo de Deus, ele promove unidade. E quando ele promove unidade, não há espaço para divisão, não há espaço para dissensão, não há espaço para frases do tipo: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Franklin, eu sou de Neri, eu sou de Eduardo. Não existe isso, porque um derramamento do Espírito Santo de Deus, ele junta, ele aproxima, ele reaproxima, ele perdoa, ele traz o corpo de Cristo num só coração e numa só alma. E se não for assim, irmãos, esquece, porque tem alguma coisa errada. Porque o texto ele é muito claro em me dizer que era um só coração e uma só alma de todos aqueles que criam e que já haviam sido batizados, revestidos do poder do Espírito Santo. Aonde há divisão, aonde há desunião, aonde há dissensão, aonde há predileções pela pregação de A, pela pregação de B, pela pregação de C, pelo louvor da banda A, pelo louvor da banda B, pelo louvor da banda C, Deus não opera. Mas quando existe unidade, quando nós somos um só coração, quando nós somos uma só alma, o Senhor se agrada, o Senhor se alegra, e as maravilhas de Deus acontecem no meio do seu povo para a glória do seu nome. Quer identificar uma pessoa ou uma comunidade cheia do Espírito Santo? Vê se existe unidade. Vê se ela não constantemente não fica divergindo de tudo e de todos. Aí existe um grande problema. Essa pessoa talvez precise se renovar do verdadeiro batismo, enchimento e derramamento do Espírito Santo. Eu não quero entrar aqui no mérito de teologia, se o batismo é o selo, se o batismo é uma segunda bênção, nada disso importa para nós hoje. Isso é uma discussão, talvez, para a escola bíblica. O que importa é que quando o Espírito de Deus ele vem sobre uma pessoa, ele reveste uma pessoa ou uma comunidade, ele gera unidade. Coisa linda que estava a reunião aqui hoje. Um sonoro amém, ainda que em poucas pessoas, a gente escutava um sonoro amém, porque havia unidade. Nós estávamos aqui num só coração e numa só alma. E pena que mais pessoas não estavam aqui, porque essa é uma reunião importante. Essa é uma reunião em que todos deveriam participar, porque os rumos da igreja são decididos. E é importante para que ninguém se ache no direito depois de querer ver reivindicar alguma coisa. Já teria sido dado a você a oportunidade. Mas a gente sabe que algumas pessoas tiveram dificuldades e não puderam vir. Segunda evidência, segundo sinal e segunda marca de um legítimo e verdadeiro derramamento do Espírito Santo. Ah, irmão. Quando eu meditava nisso daqui, meu coração se encheu de alegria. Porque um verdadeiro, legítimo derramamento do Espírito Santo de Deus, ele deve inevitavelmente, inescapavelmente gerar ousadia, intrepidez para combater a injustiça. Porque o versículo de número 14 me informa isso. Porque Pedro, juntamente com os 11 apóstolos, eles se levantaram com ousadia, com intrepidez e começaram a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo.
Pedro não temeu as autoridades religiosas. Pedro não temeu as autoridades políticas da época. Pedro não temeu as autoridades do partido dos fariseus, do partido dos saduceus, do partido dos herodianos, do partido dos republicanos, do partido do centrão, do partido de esquerda, do partido de direita, mas como ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, diz a palavra que ele se levanta e ele começa a pregar com ousadia e com autoridade o Evangelho de Jesus Cristo, não se importando com as injustiças que estavam sendo feitas pelas autoridades. Porque as autoridades queriam impedi-los de pregar a palavra de Deus. Pedro se levanta, nessa ousadia, nessa intrepidez, nessa paixão que consome a alma de quem é batizado pelo Espírito Santo. Essa paixão que consome a alma de quem foi revestido de poder. Essa paixão que consome a alma daquele que teve uma experiência com o Espírito Santo e que não se importa com as retaliações, não se importa com a sua reputação, não se importa com aquilo que as pessoas irão dizer, não se importa se tem pouca ou muita gente, a única coisa que importa é o seu compromisso com o seu Deus, e nessa paixão ele prega com ousadia, com intrepidez, com paixão a verdade de Deus. Porque presta atenção agora. Abre os seus ouvidos para a mensagem subliminar que eu vou te passar. Talvez ela não seja tão subliminar assim. Pedro e os demais apóstolos, eles estavam sendo perseguidos por pregar o Evangelho. As autoridades políticas e religiosas estavam perseguindo a igreja. Já começava a perseguir e querer cercear o direito de liberdade, expressão e fé. Captou? Vou repetir para você. As autoridades políticas e religiosas em Jerusalém estavam querendo caçar, reprimir, cercear o direito à liberdade de expressão e de fé dos nossos primeiros irmãos. E o Pedro disse assim: opa, aqui não. Pedro, então, se levanta na ousadia, na intrepidez, e começa a anunciar o Evangelho. E nós vemos que num certo momento, 3.000 almas, 5.000 almas, e assim progressivamente as pessoas iam se convertendo a Jesus, entregando as suas vidas a Jesus, o Evangelho do Senhor era pregado, um grande avivamento era realizado e o nome do Senhor era glorificado. Quando quiseram cercear o direito à liberdade de expressão e à liberdade de expressão religiosa, irmão, segura o que eu estou te dizendo, pelo amor de Deus. É uma mensagem subliminar. A igreja do primeiro século não admitiu, não aceitou que as autoridades religiosas, que as autoridades políticas se sobrepusessem, suplantassem a mensagem do Evangelho, e eles se levantaram no poder do Espírito Santo de Deus e pregaram com toda a ousadia, com todo o poder e com toda a graça. E o avivamento estava acontecendo e ninguém segurava aquela igreja. E Pedro, quando questionado, e os demais apóstolos, no capítulo 5, no verso de número 29, ele disse assim: mais importa obedecer a Deus do que a homens,
Mais importa obedecer a Deus do que a homens. O nosso compromisso, em primeiro lugar, é com o nosso Deus, com o seu evangelho, com a sua palavra. E se para isso for necessário nós desobedecermos a homens, nós iremos desobedecer. Ah, mas você está pregando desobediência civil. Negativo. Não é nada disso. Eu não estou pregando desobediência civil. Eu estou dizendo que a nossa obediência às autoridades constituídas, elas vão até o momento em que não firam a nossa fé, os nossos princípios, os nossos conceitos e os nossos valores. Vou repetir para você. A nossa obediência às autoridades políticas, às autoridades e instituições constituídas, elas vão até o momento em que eles não cerceiem a nossa liberdade de fé e de expressão e que eles não firam a nossa fé, os nossos princípios, os nossos valores, porque foi isso que Pedro e os demais apóstolos fizeram. Eles não admitiram, eles não aceitaram, eles não compactuaram com aquele cerceamento da liberdade da expressão daquilo que eles criam. E então Pedro diz: mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Aleluia. Que coragem, irmão. Que ousadia, que intrepidez. Que batismo do Espírito Santo de Deus é esse, que nós não temos mais a ousadia, a intrepidez, a coragem, a paixão dentro da nossa alma de enfrentar tudo e todos pelo Evangelho e pela palavra de Deus. Está nos faltando muitas vezes ousadia e intrepidez, como tinha de sobra na vida daqueles primeiros irmãos. Nós ficamos acuados, temerosos, ficamos calculando o preço da nossa fé. E nós entramos nesse joguinho de fazer contas, mas se eu pregar, vai me acontecer isso. Mas se eu fizer isso, eu vou ser demitido. Se eu fizer aquilo outro, talvez alguém não goste. Não, irmão, para com isso, pelo amor de Deus. Aonde está a ousadia? Que é resultado, que é evidência, que é sinal, que é marca do legítimo e verdadeiro batismo do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo de Deus. Aonde está a ousadia? Aonde está a intrepidez? Aonde foi colocado, engavetado a paixão que aqueles primeiros irmãos tinham e que muitos dos nossos irmãos continuam tendo ainda em regimes totalitários e pregando o Evangelho contra as autoridades dos países onde estão. Aonde está a ousadia que nos falta muitas vezes? Aonde está a coragem? Aonde está essa intrepidez, essa chama do primeiro amor? Nós engavetamos ela na zona de conforto. Nós engavetamos ela na passividade. Nós engavetamos ela na gaveta do medo. Nós engavetamos a ousadia e a paixão do primeiro amor no armário do temor ou do medo. Só que Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 1 e no versículo de número 7, ele diz assim: Timóteo, voltando um pouco, pregue a palavra, insista, a tempo e a fora de tempo, quer você seja oportuno ou quer você não seja oportuno. Timóteo, prega a palavra, anuncia o Evangelho, dá vazão à paixão que existe dentro da sua alma e dentro do seu coração. Timóteo, como bom ministro e dispenseiro de Jesus Cristo,
Prega a palavra, não se intimide, não se acovarde, não aceite o cerceamento da liberdade de expressão e da sua fé. Timóteo, prega a palavra, porque Deus não nos deu espírito de temor e de timidez, mas um espírito de poder, de ousadia, de graça e de intrepidez. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Um verdadeiro derramamento do Espírito Santo. Um verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Ele gera ousadia. Ele gera uma ação contra as injustiças. A igreja é voz profética. E nós não compreendemos isso, irmãos. Eu vou me deter um pouquinho mais nesse ponto. A igreja é voz profética no ambiente onde nós estamos. A igreja é a voz profética de Deus nessa terra. E nós achamos equivocadamente que ser voz profética é dizer assim, diz o Senhor. Tem uma bênção preparada para você até o final dessa semana. Pelo amor de Deus, irmão. Nós não temos noção do que é ser voz profética. Voz profética é denunciar a injustiça. Voz profética é denunciar o erro. Voz profética é pregar todo o conselho de Deus com ousadia, com intrepidez, com autoridade, sem medo de retaliação, porque mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Para que você quer o batismo com o Espírito Santo? Ah, eu quero o batismo com o Espírito Santo porque eu quero ter sonho, quero ter revelação. Quero falar em línguas. Eu quero descobrir, olhando para as pessoas, o RG delas. O sangue de Jesus tem poder. O batismo com o Espírito Santo não é para nada disso. Nós nos equivocamos com muita facilidade. Nós somos voz profética. Voz profética denuncia. Voz profética aponta o dedo em riste, assim como os profetas fizeram, assim como os apóstolos fizeram, porque eles estavam cheios, plenos, batizados, imergidos, mergulhados no poder do Espírito Santo de Deus, irmão. Quando que nós vamos resgatar isso, pelo amor de Deus? Quando que a gente vai resgatar isso de novo? 3. Um legítimo e verdadeiro derramamento ou batismo, poder, revestimento, selo do Espírito Santo. Ele gera compromisso. Repito. Um verdadeiro batismo, derramamento, revestimento do Espírito Santo de Deus, ele gera compromisso. Porque é isso que esse texto me diz. Da onde você tirou isso? Dos versos de número 42 e 43. A palavra de Deus, ela diz assim: e perseveravam. Eles tinham compromisso em 4 níveis, pelo menos. A graça do revestimento, o poder do revestimento do Espírito, o batismo com o Espírito Santo na vida daqueles irmãos, gerou compromisso em pelo menos 4 níveis. Compromisso com a doutrina, compromisso com a comunhão, compromisso com a vida devocional e compromisso com a santidade. O texto ele diz assim no verso 42: e perseveravam na doutrina de quem? Do Lair Ribeiro. E perseveravam na doutrina do Dale Carnegie. E perseveravam na doutrina dos coaches. Eu não estou falando coach aqui com uma coisa negativa. Nós temos que entender, separar esse negócio.
O coach é muito bem-vindo, da porta da igreja para fora. A sua técnica, ela pode ser bem empregada da porta da igreja para fora. Da porta da igreja para dentro, são os homens e mulheres de Deus, revestidos e cheios dessa palavra, é quem orientam o corpo de Cristo. Não é um coach, não é Elair Ribeiro, não é a teologia da prosperidade, não é a teologia do bem-estar, não é a teologia do sensacionalismo, não é a teologia das viagens astrais, da catarse psíquica, que a gente vê em alguns ambientes religiosos. Eles perseveravam na doutrina, na teologia dos apóstolos, mas eles eram comprometidos também com a comunhão e no partir do pão. Irmãos, o pastor falou aqui hoje, o negócio está descambado, me perdoa o termo. Me perdoa o termo, já não se faz mais crente como antigamente. Com todo carinho, irmão. Eu sei, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu sei que existem pessoas que realmente não podem, têm as suas dificuldades, têm os seus problemas, têm os seus compromissos. Mas, irmão, tem muita gente que pode e não está. Tem muita gente que deveria e não vem. Tem muita gente que simplesmente relativiza as coisas, as realidades espirituais. Existem muitas pessoas que simplesmente banalizam a comunhão, banalizam o partir do pão. Ah, hoje é dia de ceia, o mês que vem eu vou. E tudo bem. Ô, irmão, com todo carinho do meu coração, pelo amor de Deus, entenda isso. Quero falar com todo carinho. Legítima evidência de um batismo do Espírito Santo, de um derramamento do Espírito de Deus na vida de um indivíduo ou na vida de uma comunidade, ele vai gerar compromisso. Compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a comunhão, porque é aqui que a gente chora com os que choram, é aqui que a gente se alegra com aqueles que estão alegres, é aqui que a gente está ombro a ombro, é aqui que a gente está face to face, não é no Instagram, não é no Facebook, não é no Gmail, não é no e-mail, não é no Orkut, é na igreja, é no corpo de Cristo, é no partir do pão, é na celebração da Santa Ceia, é um mistério, eu não entendo, mas Deus derrama a sua graça. Entenda isso, por favor, irmão. Tem que ter compromisso. Sabe por que nós não temos compromisso? Porque nós enxergamos a igreja, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, com uma ótica mercantil, comercial, empregatícia. Eu vou pegar um atestado hoje, desculpe o termo, mas eu preciso falar para alguns jovens que estão aqui. Eu vou meter o louco, e o meu patrão que se vire lá, coloque outro no meu lugar, se vire lá. E a gente tem essa ótica, esse conceito, essa compreensão. O pastor que se vire, os irmãos que se virem, vou entregar um atestado. E o atestado é, né? O pastor já deu alguns contornos desse atestado. Mas eles perseveravam. O compromisso deles era com a doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na Santa Ceia, nas orações, na vida devocional. Não. Oração não é comigo. Oração é com a irmã Joaninha, pé de fogo. Oração é com a irmã Mariquinha, canela de Jeová. Oração é com o irmãozinho do aviãozinho. Não, irmão. Oração é comigo e com você. Oração é conosco.
Existe um mistério na oração individual e na oração coletiva. Eu não sei te explicar, é coisa de Deus. Mas quando nós oramos coletivamente, Deus realiza grandes milagres e grandes bênçãos são derramadas sobre a vida da igreja. Olha para a vida desses irmãos. Pedro estava preso na prisão e quando aconteceu uma oração coletiva, os anjos libertaram Pedro da prisão. Porque é um mistério. Eu não entendo. Eu só tenho que obedecer. Só isso. Mas continua o texto. Em cada alma havia temor. Aleluia. Eles eram comprometidos com a doutrina dos apóstolos. Eles eram comprometidos com a comunhão. Eles eram comprometidos com a vida devocional e eles eram comprometidos com santidade. Porque havia temor no coração, na alma de cada um deles. Porque o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, ele gera compromisso. Compromisso com a palavra, compromisso de comunhão, compromisso de vida devocional, compromisso de santidade. Se não for assim, talvez a gente precise rever que batismo é esse, que movimento é esse, que barulho é esse. E eu não quero dormir nesse barulho, irmão. O verdadeiro e legítimo batismo com o Espírito Santo. Ele gera unidade, ele gera ousadia, ele gera compromisso, mas ele também gera gratidão e generosidade. Repito, verdadeiro derramamento do Espírito Santo, batismo, revestimento de poder, de graça, de autoridade, de unção do alto. Ele tem que gerar gratidão e generosidade. De onde você tirou isso? Daqui do texto. Eu teria mais umas 14 para dividir com você, mas eu vou dividir só mais essa. O verso de número 45 diz assim a palavra de Deus: vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Opa, sossega o teu coração. Sossega a tua alma. Keep calm nessa hora, irmão. Esse compromisso de gratidão e de generosidade, o conceito implícito aqui é a liberalidade com aqueles que nada possuem ou que possuem pouco. Não é como querem os nossos amigos comunistas e socialistas. Não é isso. Alguns tentam vender a ideia de que a primeira igreja, os primeiros discípulos, eles tinham um conceito comunista e socialista, aonde todos vendiam tudo e repartiam entre si. Só que nós sabemos que não funciona bem assim no socialismo e no comunismo. E me perdoe falar, e eu vou falar mesmo. Goste quem gostar, mas eu tenho que falar isso. Sabe por quê? Porque o comunismo e o socialismo, ele é a ideia de homem. E ele só beneficia quem está no topo da pirâmide. Porque os coitadinhos que estão na base da pirâmide pagam um preço para sustentar a vida nababesca, o luxo daqueles que estão no topo da pirâmide. Então, quando a palavra de Deus ela diz aqui que aqueles primeiros irmãos, eles tinham tudo em comum, eles vendiam. O conceito aqui não é que o Almir vai vender o Jeep dele. Não é que o Franklin vai vender a moto dele. Deus me livre e guarde. Eu preciso andar de moto até o resto da minha vida, irmão. Para desestressar um pouco. O conceito aqui não é... Deixa eu pegar um para Cristo aqui. Que o Marinaldo vai vender o carro dele. Que
que o Alvair vai vender a casa dele e repartir com a igreja. Não é nada disso, ainda que o Espírito de Deus possa fazer isso. Mas não é isso, não tem nada a ver com comunismo e socialismo. Tem a ver com um coração liberal, com um coração grato, com um coração generoso, que olha para a dificuldade do irmão e abre a mão. Não é pata de vaca. Perdoa a expressão. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo, ele desatrofia as mãos. Ele olha para a vida do outro, assim como eu já fui alvo ou objeto dessa generosidade, assim como eu já fui alvo desse coração grato de muitos irmãos que já abençoaram a minha vida. Eu também já abençoei a vida de muitos irmãos. Porque um verdadeiro batismo com o Espírito Santo, revestimento do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, ele tem que gerar inevitavelmente, inescapavelmente, um coração grato e generoso, porque assim era a primeira igreja. Sabe por quê? O próprio livro do Atos nos dá a resposta. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque quem dá já está suprido. Porque quem dá já tem. Porque quem dá sabe de onde veio. Porque quem dá sabe o que recebeu, sabe que recebeu graça do alto, que recebeu poder do alto, que recebeu bênção do alto, que recebeu provisão do alto, que recebeu milagre do alto, e agora ele quer dividir, distribuir, abençoar a vida daquele que está precisando. Aleluia. A gente se perde, irmãos, com tantos enganos, achando que batismo com o Espírito Santo, ou uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que é uma bagunça generalizada, parece mais uma catarse psíquica, parece mais uma terapia coletiva, parece mais uma balada gospel, aonde rodopia-se, aonde tem canelinha de fogo. Não é nada disso, pelo amor de Deus, irmão. Eu só tenho tempo, ó, já passei do meu tempo. Eu só tive tempo para repartir com você esses 4 evidências. Mas eu termino dizendo que Efésios capítulo 5, verso de número 18, diz para que a gente não se embriague com vinho. Não vou entrar no mérito da teologia também. Se quiser saber, venha perguntar depois. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de